Olá, é um prazer estar aqui com vocês no 5º Congresso de Educação na Contemporaneidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação emocional e saúde integrativa na atualidade e vamos discutir um pouquinho sobre o que isso significa. Essa não é uma aula que tem o objetivo didático de trabalharmos com dados, e sim de trazer reflexões, insights, para você que está me escutando possa refletir um pouquinho aqui comigo, utilizar esse tempo para perceber e se perceber sobre uma nova perspectiva e até mesmo a sua realidade no seu dia a dia. É interessante perceber o quanto que saúde emocional tem sido um tema que está em voga, né? Está sendo muito discutido. Nós temos aí a nova NR1, que fala sobre os riscos psicoemocionais dentro das empresas, mas a saúde emocional ela não começou hoje, não começou ontem, ela é uma realidade, uma necessidade humana. Então, eu me chamo Genevieve Cruvinel, sou mentora de vida saudável e integrativa, trabalho na prática clínica diária com pessoas com diversos tipos de dificuldade nas suas vidas, nas suas realidades, principalmente profissionais de alta performance, pessoas que passaram por situações traumáticas, aí desenvolveram estresse pós-traumático, burnout e outras condições. Então, dentro da visão clínica, a gente percebe que a realidade é muito mais ampla e muito mais elucidativa também do que somente a teoria. Então eu quero propor para vocês essa caminhada, essa jornada de reflexão sobre esse tema de uma maneira leve, e eu desejo que esse seja um momento também para que você possa refletir na sua própria caminhada e na sua própria jornada, como que a saúde emocional e como que a educação emocional entrou no seu caminho. Vamos juntos? Bom, formando seres humanos, né? Essa deveria ser o objetivo da nossa educação. Mas se nós olharmos e analisarmos, eu quero que você se imagine ou relembre ou se permita recordar de como foi a sua educação formal. Até hoje, a educação formal segue um modelo muito antigo, né? Onde a educação é tida como uma imposição. Né? As crianças entram naquela sala com as cadeirinhas enfileiradas e se sentam numa certa ordem, ficam em silêncio, obedecem às chamadas do professor, aquele conteúdo é passado para o aluno, sem que haja muita participação, muita integração com aquele conteúdo. A gente assimila de forma mental, cognitiva, a gente tenta evoluir no nosso próprio processo de aprendizado de maneira que nós nos tornemos mais capazes mentalmente, tanto de decorar, quanto de produzir, quanto de render, quanto de construir na nossa existência uma jornada acadêmica, né, exemplar. E isso passa muito longe da conexão do conhecimento com as nossas emoções, do conhecimento com a nossa vivência prática, do conhecimento com as nossas relações. E a problemática dessa desconexão do nosso sentir em relação ao conhecimento é que o conhecimento se torna apenas uma base de dados que não se é possível aplicar no dia a dia. E o quanto nós temos observado pelos números, né, pelos dados em saúde mental, os dados em saúde psíquica, o aumento da tristeza, da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, a dificuldade para dormir, até mesmo coisas simples do dia a dia têm se tornado difíceis de lidar e difíceis de carregar por conta da falta da conexão emocional em relação ao nosso conhecimento. Então, reconectar o nosso sentir ao nosso aprender e reconectar o nosso sentir, a nossa dinâmica do dia a dia, o nosso olhar, muda o paradigma da nossa existência. Talvez, né, a maior crise do nosso tempo não seja a falta de produtividade, talvez a maior crise do nosso tempo seja a falta de humanidade. E para que a gente possa construir humanidade, nós precisamos aí retroceder no tempo com a pergunta de em que momento que nós começamos a achar que a dor era algo que não deveria ser sentido? Em que momento nós começamos a achar que a dor é algo que acontece de forma subjetiva, apenas num aspecto
da nossa psique e que não tem influência sobre o nosso corpo. Hoje a gente percebe o quanto que esse desvio do caminho do entendimento nos trouxe as doenças psicossomáticas, as doenças psíquicas e toda a gama de dificuldades que principalmente adultos enfrentam no seu dia a dia quando tentam suportar uma rotina cheia, tentam suportar uma disciplina quase hércula e manter a produtividade, ser bons profissionais, ser bons pais, ser bons amigos, ser bons filhos, enquanto estão por dentro se sentindo muito vulneráveis e em algum processo de dor e dificuldade emocional, muitas vezes sem pedir ajuda. Apesar da gente pensar que saúde emocional é algo que começa a ser discutido hoje, a gente tem aí desde o Egito, 3.500 anos atrás, registros de papiros que descreviam tristeza profunda, um sofrimento, uma angústia, um vazio existencial, uma busca por algo. E essa busca inerente ao ser humano não deve nunca ser olhada como algo perturbador ou como algo defeituoso, como algo dificultoso. É, na verdade, o chamado da psique para a integração de todas as partes, para a ampliação da capacidade. O indivíduo que se integra em todas as suas partes, que tem uma psique estruturada, com vocabulário e inteligência emocional, é o indivíduo que socialmente produz mais, é o indivíduo que cria relações mais saudáveis, relações mais valiosas e que também educa de uma maneira diferente. Então, essa busca que vem desde o Egito e passa aí por Hipócrates, que trouxe pra gente mais ou menos em 400, 300 antes de Cristo, a ideia de que as alterações emocionais talvez tivessem impacto nas questões fisiológicas. Quando a gente começa a pensar que talvez seja possível morrer de tristeza, por exemplo, né? Que a tristeza matou alguém. Na verdade, a gente está identificando que as nossas emoções têm um impacto que talvez esteja indo além do validado, além do permitido. E o quanto que talvez, dentro da sua própria realidade, se você retroceder o olhar e prestar atenção nos seus pais, nos seus avós, a questão emocional, principalmente em relação aos homens, era tida como algo vergonhoso, que não deveria ser discutido, que não deveria ser sentido, que não deveria ser percebido. O quanto que a vulnerabilidade emocional, a disponibilidade emocional foi tida como uma característica de desequilíbrio ou uma característica feminina e invalidada como uma questão de saúde. Então, a saúde emocional é um âmbito do nosso ser, da nossa psique, precisa ser visto como tal, como qualquer outro âmbito da nossa saúde, inclusive fisiológica, biológica, a nossa saúde em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa existência. A construção da saúde vai muito além da nossa parca perspectiva cognitiva. A construção da nossa saúde existe na relação entre o corpo, a mente e essa consciência. Como que isso tudo se integra para que nós manifestemos emoções mais saudáveis? Falando um pouquinho da forma como nós sentimos, é impressionante que muitas vezes as emoções são tidas como entidades, né? Eu tenho uma tristeza, eu tenho uma felicidade, eu tenho uma angústia, eu tenho uma depressão. E, na verdade, falta muito conhecimento, até mesmo disseminado popularmente, de forma correta, para que as pessoas percebam que, na verdade, as emoções são uma leitura, né, do nosso sistema nervoso em relação ao mundo, em relação à vida. À medida que nós interagimos com o meio, sentimos se está quente, se está frio, se isso me traz felicidade, se isso me traz angústia, se isso me traz bem-estar. Sentimos todas as emoções, todos sentimos tudo, mas é apenas uma leitura do nosso sistema nervoso. À medida que o nosso corpo lê o ambiente, interage com o ambiente, a nossa psique, a forma como nós fomos educados, as nossas experiências da infância, o nosso background, aquilo que nós temos de armazenamento do que é a vida,
vai trazer para a nossa percepção a certeza de que estamos sentindo algo, e aí nós nomeamos essa emoção. Se essa emoção é apenas uma interação das situações do meio, em conjunto com a interação das informações que nós já temos dentro da nossa própria psique, então nós temos aí o poder tanto de ressignificar as nossas experiências passadas, quanto de trabalhar percepções em relação ao meio mais saudáveis e mais nutridoras do nosso crescimento. A impotência, a sensação de vazio existencial, de tristeza, a sensação de que não é possível mudar ou trabalhar no enfrentamento das nossas emoções, está correlacionada à percepção de que a emoção é uma doença, uma entidade, um algo estático que não é possível ser mencionado ou trabalhado ou mudado, transformado. E, na verdade, perceber que as emoções, sejam elas quais forem, vão trazer diversos sintomas para o nosso sistema nervoso, para o nosso corpo físico, para a nossa realidade, para as nossas relações, mas todas elas podem ser mudadas. O cérebro, ele também carrega cicatrizes, e essas cicatrizes emocionais podem controlar os seus comportamentos, podem predizer as suas escolhas, podem trazer para você a sensação de que você está consciente, mas na verdade você está movido pelos gatilhos emocionais do meio ao qual você está inserido, e as suas respostas, elas deixam de ser uma compreensão da vida para ser uma resposta automática de defesa, de proteção de si mesmos. Então, o indivíduo que não desenvolve em si a compreensão emocional da sua própria base de crenças, da sua própria base de formação psíquica, da formação da sua personalidade, e nem das questões que envolvem o seu meio, que englobam a sociedade em que ele está inserido, tende a ter respostas emocionais menos saudáveis, mais de fuga, luta, de proteção, de combate e menos de construção. Não há espaço interno possível para construção, para troca, para que nós juntos consigamos elaborar uma nova perspectiva. Então é tudo sobre eu e eles. A opinião de outra pessoa não pode ir contra e não está em contrapartida daquilo que eu acredito. E a gente tem visto tanto disso na nossa sociedade, quando, na verdade, o que falta é um valor fundamental, que é a educação emocional. Desde base, desde as nossas famílias, desde a discussão com os nossos filhos dentro dos nossos relacionamentos, para que nós possamos fazer os seres humanos florescerem no seu melhor, para que nós possamos pegar habilidades inatas e transformá-las em algo produtivo, valioso. Então, empresas que, por exemplo, investem nos seus colaboradores em relação a um ambiente melhor, a uma cultura empresarial mais saudável, em programas que apoiem as questões emocionais dos seus colaboradores, vão ter aí um aumento na produtividade, vão ter aumento no engajamento desse grupo para a entrega. A gente percebe que dentro das escolas onde é trabalhado essas questões também, a gente observa nas crianças uma colaboração, né? Um senso de grupo. Então a gente tem hoje escolas construtivistas, poucas, né, escolas, mas temos escolas que estão adotando modelos diversos de educação para que a gente forme seres humanos capazes de construir e não de tirar do outro para a sua própria sobrevivência. E é interessante perceber que dentro das relações, esse medo e esse descontrole, essa falta de formação emocional afeta muito os relacionamentos, acompanham muito isso na prática clínica, o quanto que dentro de si existe uma dor, e essa dor é projetada na relação com o outro, é projetada no trabalho, é projetada no profissional que está ao seu lado, é projetado em tudo aquilo que você enxerga. Então essa dor não curada, essa dor emocional não resolvida, esses traumas, eles vão atrasando. É como se você corresse uma maratona e às vezes
com alta formação técnica, com alta capacidade, altas habilidades, mas sente que existe uma corda que te puxa para trás, que trava, que te leva novamente aos mesmos gatilhos de sofrimento, às mesmas repetições, porque a parte emocional dos seres não estão desenvolvidas, não estão educadas. Então, quando a gente olha para o quesito educação emocional na formação de seres, eu acho que é a vertente que será mais valorizada do século que nós estamos para frente, mesmo que exista muita ainda resistência para se olhar para isso. A psicologia positiva, os movimentos, todos os psicanalistas, a evolução da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, tudo isso abriu uma autoridade, né, histórica, uma evolução científica, um contexto social de mudança. No entanto, acho que ainda precisamos caminhar bastante em direção a esse olhar mais humano e conectado à necessidade do outro e não somente às técnicas clínicas e até mesmo às medicações que nós temos aí hoje à disposição para as questões emocionais. Enquanto a gente olhar para a saúde emocional como algo a ser consertado, medicamentalizado, vai ser muito difícil que nós desenvolvamos seres humanos capazes de se realizar como pessoas, de se realizar como profissionais e de se realizar no seu dia a dia, né? Eu quero que você que me escuta pense e sinta na sua própria realidade, no seu próprio âmbito, se a saúde das suas relações, se a saúde em relação ao bem-estar que você sente no seu trabalho, ao bem-estar que você sente físico, ao bem-estar em relação aos seus filhos, aos seus familiares, em relação a alguma conexão espiritual que você tenha, se as saúdes dessas áreas da sua existência, elas estão como? Estão equilibradas? Estão em 100%? Estão crescendo? Estão avançando? E que nessa pequena análise, como se você olhasse a sua vida nessas 8 faixas, né, você pudesse perceber, escolher uma delas para se autoanalisar. Quais são as crenças, quais são as dificuldades que você vem enfrentando nessa área específica da sua existência e quais são as emoções recorrentes que você sente a respeito disso. Será frustração? Será medo? Será angústia? O que está vindo para você dentro disso? Para que a gente possa mudar, a gente precisa começar a identificar quais são os nossos próprios gatilhos de base, quais são as nossas próprias emoções de base. O que é que a nossa psique, a nossa própria alma está trazendo no dia a dia em relação à nossa própria existência. Você já parou algum instante para analisar que se as emoções se repetem dentro do seu próprio corpo, da sua própria mente, do seu próprio sistema, algo intrínseco a você continua gerando isso e que isso pouco tem a ver com as situações, com as coisas que acontecem fora da sua própria existência? Então, quando a dor emocional, quando os gatilhos emocionais da infância, principalmente das feridas da infância, o abandono, a injustiça, a humilhação, a traição, quando essas dores, essas feridas da infância estão ainda latentes e inconscientes dentro de cada um de nós, e nós não tivemos a oportunidade de passar por um processo de educação emocional, de fortalecimento emocional e cura, nós ficamos à mercê dessas emoções e elas costumam aparecer em 1, 2 áreas da nossa vida e se repetirem constantemente. Então, a reflexão individual pode ajudar na compreensão desse todo e na percepção de que outras pessoas estão passando pelas mesmas, os mesmos desafios, as mesmas questões que você que está me escutando. Então, quando você olha para o seu ambiente de trabalho, quando você olha para os colegas, quando você olha até mesmo as vidas idealizadas da internet, os copies perfeitos, você pode ver que além do discurso e além da aparência existe uma dor.
e que aquele ser humano à sua frente, ao seu redor, no seu ambiente, está enfrentando em alguma área ou em algumas áreas da sua própria existência esse desconforto, essa dificuldade emocional, e isso não é teórico, isso é prático. Isso afeta, por exemplo, a regulação dos nossos neurotransmissores, aumenta a produção de citocinas inflamatórias no nosso corpo, reduz a nossa imunidade, reduz a nossa longevidade. Isso promove o aumento do cortisol, dificulta a memória, a mente, o bem-estar, a libido, a felicidade, conexão com o outro. Isso afeta o intestino, o cérebro, o coração. E essas emoções, carregadas aí por uma vida toda, vão gerar todas as doenças psicossomáticas, as questões cardiovasculares, o câncer, as doenças autoimunes, as doenças que geram inflamação sistêmica, né? Então, a educação emocional, a formação de seres humanos íntegros, inteiros, a integração entre a nossa mente, né, e a nossa psique, a nossa capacidade de compreensão de dados e o desenvolvimento do nosso próprio sentir, da permissão, seja para sentir algo bom, seja para sentir algo não bom. E é bem interessante porque na ciência a gente não tem essa divisão entre bom e ruim, a gente tem essa divisão entre o que é bom para você e o que talvez não seja tão confortável, que para você é desafiador. As habilidades e as emoções, elas são neutras a depender de quem as sente, mas o que isso tem de sentido e significado na sua existência? Mas apenas a integração dos nossos sistemas mental, emocional, consciencial pode trazer aí um ser humano capaz de viver mais, de reconhecer as próprias emoções, de se regular, de regular os seus estados internos, sustentar uma vida e construir uma vida que realmente tenha propósito. Percebo muito a dificuldade na prática clínica de pacientes de alto nível, com habilidades extremas, com capacidades que alcançaram patamares em relação à sua carreira profissional muito elevados, mas que sentem o mesmo vazio que sentiam antes e o mesmo desconforto, o mesmo descontentamento dentro de si, como se algo ainda não tivesse sido preenchido. E esse algo não está fora de nós, ele não está correlacionado à nossa produtividade, à nossa performance, à nossa realização no mundo, mas está correlacionado ao sentir-se pertencente, ao sentir-se conectado, ao sentir-se vivo, ao sentir-se amparado, ao sentir-se verdadeiramente humano. Então, a busca maior do ser humano, as dores que atravessaram vidas e as dores que atravessaram essa existência da sua vida, são dores inerentes a todos nós. Não existem emoções que nunca foram sentidas. Todas as emoções foram sentidas por todos nós. Mas o sentido, o significado, o propósito dessa construção interna precisa ser único, precisa vir de dentro para fora. E ensinar, educar seres humanos para terem outro nível de consciência, para ascenderem nos níveis neurais, né? Para chegarem em degraus de excelência em relação à sua própria habilidade de empatia, de leitura do mundo, de leitura de si mesmo, de regulação das suas próprias emoções, é um aprendizado fundamental. A gente está entrando na era das tecnologias, do avanço tecnológico, do avanço de tudo aquilo que é feito de forma mecânica e cognitiva, mas nós ainda não entramos no avanço da inteligência emocional e não entramos no avanço de formar seres humanos capazes de criarem uma vida, criarem algo além do script. Então, a importância da educação está estritamente relacionada ao que nós vamos viver no nosso individual e também no nosso coletivo, a partir daqui. Por isso que promover educação emocional, discutir esse tema é tão importante para todos nós. A cada passo que nós damos e saímos um pouco da visão
limitada de que inteligência emocional é apenas suportar tudo e carregar tudo e estar funcional para os outros, e começamos a compreender tantos vieses que intercalam esse assunto e buscar dentro da nossa própria existência ferramentas, sejam elas com a psicologia, sejam elas com a psiquiatria, com a psicoterapia, com a psicanálise, com leituras, com uma aula, com cursos, coisas que nos tragam reflexões mais profundas sobre o que nós estamos sentindo, né? É muito interessante o quanto que o sentir está afastado de quem nós somos na maior parte das vezes. A experiência humana está desconectada de si mesma. Quando você recebe uma pergunta de alguém, como você se sente, como você está, todos temos a resposta padrão, e essa resposta padrão virou uma resposta padrão até mesmo para dentro de si, né? Quantas vezes durante a semana você fez alguma prática, uma meditação, um tempo para respirar conscientemente, para estar presente dentro do seu corpo, para integrar aquilo que você está sentindo? Então, a educação emocional passa pelo reconhecimento, pelo entendimento, passa pelo mapeamento das nossas emoções de base, aquilo que tem a ver com a sua realidade, com a sua história, passa pela formação da sua personalidade, passa pelo desenvolvimento de habilidades individuais para gerenciar os seus próprios quesitos, gatilhos emocionais, para que você possa identificar sistemicamente em que você está inserido, o que você precisa desenvolver de habilidades para sair desse ciclo vicioso emocional e atingir patamares de excelência. A partir desse movimento, passa por um olhar de entendimento do todo, de outras pessoas, a percepção do outro, a empatia, a conexão. E a gente só pode fazer esse movimento quando trilhou essa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, porque não é possível dar ao outro aquilo que não se tem em si mesmo. Então, o desenvolvimento emocional também passa pelo processo de compreensão de que quando as pessoas agem de maneiras não assertivas em relação à nossa perspectiva sobre aquele tema, elas estão, na verdade, modulando as suas próprias emoções a despeito das suas próprias crenças e reações naturais do seu próprio sistema. Pouco ou nada tem a ver conosco. Então, inteligência emocional, alcançar esse patamar de autoconhecimento, autogestão, nos permite também nos libertar das cadeias do comportamento do outro e de quanto isso nos condiciona. Nos permite propor soluções, elaborar criativamente em outras áreas do nosso cérebro oportunidades de conexão. Aprender a fazer conexões onde propomos relações de ganho mútuo e não que prejudiquem o outro para que levemos alguma vantagem. A inteligência emocional permite que a gente construa redes de conexão mais verdadeiras, baseadas nos nossos valores, nas nossas vontades, nos nossos sonhos e não mais nos nossos medos. A educação emocional permite que nós criemos uma sociedade, uma estrutura social mais saudável para todos nós. Hoje, esse tema tem sido tão abordado por um motivo triste, que é o adoecimento. A gente tem aí mais de 40% dos profissionais apresentando algum tipo de transtorno, de esgotamento, burnout, cansaço. São os dados de saúde mental, em todos os aspectos têm piorado. Mulheres sofrem muito mais com questões psíquicas, uma vez que levam múltiplas jornadas diárias de trabalho, e isso se mostra nos números em relação a questões como depressão e ansiedade, né? Homens têm muita dificuldade na autorregulação emocional, e isso tem ficado explícito nos dados de saúde e violência.
e o quanto que esse afastamento do sentir nos trouxe até aqui. O quanto que aquelas frases simples que muitos ouviram na infância, ou não pode chorar, engole o choro, né? Pessoas fortes não sentem, isso é frescura, né? O tratamento para as emoções é algo para pessoas que têm algum desequilíbrio mental. O quanto que toda essa herança emocional de educação de base que nós recebemos adoeceu. E hoje nós temos as crianças crescendo com adultos, cuidadores, pessoas que estão buscando se compreender, estão buscando se entender, estão buscando se conhecer, estão buscando respostas para as dores que sentem, mas que também ainda não têm os recursos necessários para educar. E a gente tem crianças fisicamente cuidadas, emocionalmente abandonadas. A gente tem crianças educadas pelas redes sociais e que chegam já à escola desconectadas de si mesmos, da realidade, dos amigos, repetindo trends, repetindo coisas, modismos, mas desconectadas de quem são. Né? Só o autoconhecimento pode permitir que o indivíduo manifeste a sua própria essência, a sua própria consciência, a sua própria excelência naquilo que faz. Então, dominemos todas as técnicas, compreendamos todas as regras, caminhemos rumo à educação formal, mas aprendemos a ser também seres humanos, no trato com outros seres humanos e na formação emocional das nossas colaboradores, dos nossos filhos, das nossas relações, sejamos melhores líderes. Essa história sobre a evolução da saúde mental, a evolução das nossas emoções, vem caminhando a passos lentos e talvez dificultosos, porque não era necessidade, a necessidade era sobrevivência, aí no pós-guerra, na era industrial. Depois a necessidade era o aumento da performance, do ganho, do crescimento, do dinheiro, de tudo isso, e tudo isso é muito importante para tudo que nós fazemos, mas ao custo de termos adoecido como humanidade e de termos aí quase 70% das pessoas no mundo com algum tipo de transtorno, seja ele ansiedade, insônia, cansaço da vida, cansaço do dia a dia, cansaço de estar fazendo aquilo que está fazendo, mesmo que se goste. Então a humanização, né, é o reencontro da nossa psique com o nosso sentir e o reencontro dessas duas partes com valores pessoais que talvez tenham ficado submersos em meio a tantas crenças, em meio a um mundo que nos leva, né, pela busca por esse algo, por essa realização pessoal e profissional, mas que nos tira a experiência do desenvolvimento humano. Então, mente como objeto de investigação é algo extraordinário, necessário. Foi assim que nós avançamos na ciência, foi assim que nós avançamos como pesquisa, é assim que nós estamos crescendo em relação até à compreensão, mas a humanização no cuidado, a humanização no sentir, a humanização no fazer aquilo que fazemos e o reconhecimento de que essas emoções represadas precisam ser finalmente olhadas, precisam ser finalmente trabalhadas. Então, a relação cérebro, intestino, coração é mediada por tantas redes neurais, químicas, fisiológicas, e o nosso corpo traz para a gente um mapeamento de que não dá para separar. Dá para separar âmbitos da nossa existência e nem da nossa psique e esperar que continuemos saudáveis. Eu desejo que essas reflexões que nós compartilhamos, esse tempo que nós compartilhamos juntos aqui,
possa trazer para vocês uma autorreflexão e uma reflexão no fazer, no sentir, na sua profissão, no seu dia a dia, trazer as emoções para o centro da discussão, primeiramente dentro de si mesmo, depois levar isso ao seu redor, para que nós possamos, em conjunto, encontrar soluções melhores para as nossas relações humanas. O sentir não é o vilão da história e nem nunca foi. E, na verdade, talvez ter o escondido atrás da porta tenha sido aí nosso maior erro nos últimos séculos, e trazer as emoções não como algo longínquo, abstrato, irreal, mas como um mapeamento da nossa interação com o mundo e uma oportunidade para o nosso crescimento, a estrutura da nossa psique e a formação das nossas habilidades para que nós todos possamos chegar aí a um estado de excelência, seja na entrega do nosso trabalho, seja na nossa prática clínica, seja como pessoas caminhando aí por esse planeta, contribuindo de alguma forma para a melhora e para o desenvolvimento de todos. Eu espero que vocês tenham tido algum insight, algum aproveitamento pessoal sobre a nossa conversa de hoje. Eu desejo aí muitas emoções positivas e muita educação emocional na sua realidade, na sua jornada. Se você sente o interesse de aprofundar nesse assunto, me procura nas redes sociais, me manda uma mensagem no direct, posso disponibilizar para vocês alguns apontamentos, insights, até mesmo um exercício para essa avaliação das áreas da sua vida. E nós seguimos juntos aí, compartilhando conhecimentos. Um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado e até mais.